Olá, boa noite. Hoje eu quero voltar a tocar num assunto que eu já toquei pelo menos 2 ou 3 oportunidades aqui no meu canal do YouTube, mas vejo necessidade de tocar porque o assunto ele é recorrente, né? 3 por 4 se fala nesse assunto das diversas formas. Eu quero falar hoje novamente sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mas para falar sobre ele, eu tenho que recordar algumas coisas que eu considero muito importantes. A primeira coisa é sobre não o ministro, mas a política de meio ambiente do governo. Eu queria lembrar, já falei num vídeo, volto novamente a abordar o seguinte aspecto no que diz respeito aquilo que eu conheço sobre a política de meio ambiente deste governo. Quando, no segundo turno das eleições presidenciais, estavam em confronto Haddad e o Bolsonaro, eu fazia uma coluna de meio ambiente numa rádio, uma grande emissora da região de Sorocaba, e aí peguei os dois programas de governo, um do Bolsonaro e o outro do Haddad, para comparar as políticas de meio ambiente de ambos. A do Haddad, bastante consistente, com propostas bastante avançadas, factíveis, e Bolsonaro absolutamente nada, nada sobre meio ambiente. E tanto foi que, conforme eu ia comparando uma com a outra, sem fazer nenhum juízo de valor, fui sofrendo ataque dos bolsonaristas de todo lado pela rede de WhatsApp da rádio, o que é normal, o que é comum, mas eu apenas mostrava que ali não havia nenhum programa de meio ambiente. Bem, isso posto, Bolsonaro vence as eleições e imediatamente ele começa a dizer que ele vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele vai fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Dois ministérios que, diga-se de passagem, têm conflitos muito grandes, muito presentes, sobretudo conflitos com o grande latifúndio, que é resultante de uma política agrária ultrapassada do nosso país. Mas a reação dos seus apoiadores no agronegócio foi no sentido de que Bolsonaro não fizesse a extinção, não promovesse a extinção do Ministério do Meio Ambiente, porque isso atrapalharia o agronegócio exportador, sem dúvida. E aí, o que Bolsonaro fez? Bolsonaro resolveu colocar dentro do Ministério do Meio Ambiente alguém que tocasse as suas políticas negacionistas, destrutivas do meio ambiente. E aí, numa festa de peão de boiadeiro, inclusive ele gravou para um seu apoiador uma fala voltada para o grande agronegócio, dizendo o seguinte: e aí, gostaram do novo ministro do Meio Ambiente que eu indiquei? De uma forma jocosa, mostrando assim: ó, coloquei uma pessoa para fazer o jogo de vocês, não para defender o meio ambiente. E essa pessoa é o Ricardo Salles. E quem que é o Ricardo Salles? O Ricardo Salles ele foi candidato a deputado, pelo menos por 2 vezes, pelo PP, Partido Popular, e o PP apoiou o Dória em sua campanha à Prefeitura de São Paulo, e por conta disso, por compromissos aí que se fazem normalmente nas eleições, o Alckmin, governador do estado de São Paulo, chamou o então Ricardo Salles para a sua secretaria particular, para fazer agenda, acompanhar atividades, etc, etc. E aí, em razão desses compromissos, ele acabou guindando o Salles para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E na secretaria, o Salles fez tudo o que podia para poder aparelhar a secretaria com os seus apaniguados, de tal forma provocou tanto mal-estar, inclusive o diretor da CETESB, que há muitos anos, mais de 10 anos, estava lá, saiu, e assim foi um mal-estar generalizado dentro da Secretaria de Meio Ambiente. E isso acabou culminando com uma ação absurda. Né? O secretário de Meio Ambiente, que tem por obrigação, pelo cargo que ocupa na pasta, né, de defender o meio ambiente.
Salles, segundo denúncia do Ministério do Meio Ambiente, que provocou uma condenação sua em primeira instância, Salles fraudou mapas, né, para poder beneficiar a indústria mineradora para fazer mineração em áreas protegidas na várzea do Tietê. Veja bem o tipo, né? E ele foi denunciado, e mesmo denunciado, ele foi chamado para ser o ministro do Meio Ambiente, e 10 dias depois ele acabou sendo condenado em primeira instância. Bem, o Salles foi lá com o objetivo de, se não o Ministério do Meio Ambiente tivesse acabado por uma penada, de fato, para ele, na prática, extinguir o Ministério do Meio Ambiente é isso que ele vem fazendo há muito tempo. Né? Em primeiro lugar, ele loteou o Instituto, o IBAMA e o ICMBio, que são órgãos extremamente importantes nas políticas ambientais do Brasil. Ele trocou técnicos de envergadura, técnicos competentes, que há muito tempo estavam no IBAMA, trocou esses técnicos por militares. Militares, pelo que se viu, o que fez com que eles fossem para lá foi a sua patente. Foi a sua patente e não a sua expertise na área de meio ambiente, pelo contrário, a maior parte deles sem nenhuma expertise na área de meio ambiente. Bolsonaro falou durante a campanha que o IBAMA era uma indústria de multa, e as multas, portanto, despencaram na gestão de Salles, né? O IBAMA tinha uma prática extremamente importante, que era quando identificava maquinários robustos dentro da floresta, promovendo destruição, e com a impossibilidade, muitas vezes, de levar a prender esses maquinários, havia um decreto mediante o qual o IBAMA poderia botar fogo, destruir esse maquinário. Ora, quando isso aconteceu, o próprio Bolsonaro desqualificou a atitude do IBAMA. E assim vem sendo uma política de meio ambiente comandada pelo Salles, mas por orientação do governo. É tudo que ele vem fazendo. Recentemente, eu vou compartilhar aqui com vocês, para se ter uma ideia de como é que são essas coisas. Recentemente, a Polícia Federal fez uma apreensão histórica de material de desmatamento. Né? Esse material, vamos ver aqui. A Polícia Federal faz uma apreensão histórica de madeira de desmatamento. Né? Olha só, até o momento, e isso, né, durante a reportagem, ela apreendeu 131 mil metros cúbicos de madeira em tora, na divisa dos estados do Pará e do Amazonas, o equivalente a 6.243 caminhões lotados de carga. Essa apreensão histórica faz parte das investigações ocorridas a partir de uma balsa retida no rio Mamuru, em 15 de novembro. Bem, aí o que acontece? Depois disso, o Salles começa a discutir se, de fato, aquele material apreendido era um material que era ilegal, né? E a Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, responde à altura para o ministro do Meio Ambiente da seguinte forma. Vamos lá. Chefe da Polícia Federal do Amazonas manda recado a Salles: não vai passar boiada. Quero lembrar o seguinte: numa reunião do ano passado, que foi uma reunião do presidente com os ministros, a fala do Salles ganhou repercussão mundial. Ele dizia o seguinte, acho que muita gente lembra, e eu tenho um vídeo, eu vou deixar um link para o vídeo aí, que mostra exatamente esse momento da reunião, na qual ele diz que, bem, com a imprensa toda com os olhos voltados para a pandemia, o que a gente tem que fazer agora, segundo palavras deles, é passar a boiada e modificando tudo quanto é assuntos que com uma canetada se resolve, decretos, resoluções, portarias, etc.
Aí o superintendente do IBAMA, do IBAMA não, da Polícia Federal lá do Amazonas, diz o seguinte: me parece que é o mesmo que o que o Salles estava fazendo, aliás, que era tentar evitar que essa madeira apreendida, né, tivesse o destino adequado, as empresas que foram flagradas fossem criminalizadas, multadas. E aí ele diz o seguinte: me parece que é o mesmo que o ministro do Trabalho se manifestar contrariamente à operação contra o trabalho escravo. Nunca tive notícia de um ministro do Meio Ambiente se manifestando contrariamente a uma operação que visa proteger a floresta amazônica. É um fato inédito e que me surpreendeu, declarou o chefe da Polícia Federal no Amazonas. Ele ainda afirma o seguinte: temos 10 ou 12 laudos atestando de forma inequívoca a ilegalidade de exploração. As empresas têm mais de 2 dezenas de autuações no IBAMA. É uma organização criminosa, não merecem nem a denominação de empresas. Tem a vida dedicada ao crime, ao furto de bens públicos, à fraude, à corrupção de servidores públicos. E aí ele termina dizendo o seguinte: na Polícia Federal não vai passar a boiada. Olha a que ponto que se chega a situação, né, do diretor da Polícia Federal, superintendente, falar isso para o ministro, porque é escandaloso. O ministro foi lá depois para se reunir com esse pessoal. Aliás, o ministro já foi outras vezes lá para o Pará e depois levou mineradores ilegais para uma reunião com ele no Ministério. É coisa absurda. Mas isso tudo, veja só, faz parte da política de governo. Né? A mineração em terras indígenas, por exemplo, no início deste ano, de 2021, Bolsonaro foi até o Congresso, depois que a Câmara elegeu o seu presidente, o Senado, ele foi lá entregar uma pauta de projetos de lei que ele considerava prioritários. Uma das pautas é um projeto de lei que visa possibilitar a mineração em territórios indígenas. Uma coisa absurda, porque promove o desmatamento, o mercúrio fruto da mineração acaba poluindo os rios, os igarapés, é uma coisa, olha, que não dá para acreditar. E ele coloca isso como uma pauta principal. Segundo um cientista, um corpo de cientistas, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, se aprovado esse projeto de lei e, por via de consequência, os requerimentos para a mineração em territórios indígenas, serão desmatados cerca de 816 mil quilômetros quadrados. Isso equivale praticamente ao território da Venezuela. Então, eu acho, e falo agora do ministro, pelo seguinte: muita gente tem pedido o impeachment do ministro, né? Já tem pedidos formais de impeachment, tem petições na internet pedindo para o ministro sair. E eu acho um absurdo, sinceramente, porque o ministro ele só está fazendo o trabalho sujo e de forma muito competente que lhe foi dado pelo presidente. Houve uma reforma ministerial, agora saíram 6 ministros, entre os quais o ministro das Relações Exteriores, que é um ministro desses fundamentalistas, olavistas, que só falava barbaridade, trouxe problemas extremamente graves nas relações diplomáticas do Brasil com países árabes, com a China, né? E tinha que sair. E foi demandada essa sua saída porque ele ultrapassava todo e qualquer limite. Mas saíram 6 ministros e, entre estes 6 ministros, também havia o pedido de que o Salles saísse, e o Salles foi mantido. Ele foi mantido porque ele está fazendo exatamente o que o Bolsonaro demanda. E a demanda do Bolsonaro vem do agronegócio, né, do grande latifúndio, vem da indústria mineradora, que só querem aquilo que eles consideram a riqueza que está no subsolo, sobretudo da floresta amazônica,
Então, a exploração da Amazônia, da floresta amazônica, segundo a visão deles, é a exploração da madeira, do minério e a floresta derrubada. Aliás, devo lembrar que quando houve aquele incêndio absurdo que trouxe fumaça, escureceu o céu de São Paulo, quando aconteceu aquilo lá, Bolsonaro, numa reunião com investidores árabes, disse que ele tinha potencializado essas queimadas e o fez porque ele não acreditava, ele não estava de acordo com as políticas anteriores, que, diga-se de passagem, eram políticas de preservação da Amazônia. Bem, isso é um pouco do que vem acontecendo, né? A militarização do IBAMA, do ICMBio, as mudanças que aconteceram via decretos, por exemplo, que acabaram culminando com a extinção de vários conselhos, inclusive o Conselho da Amazônia, né? o que recebia verbas da Noruega e da Alemanha, com a alteração do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que era paritário, que tinha uma forte presença da sociedade civil. Então, a gente hoje está nas mãos de um ministro que está acabando com tudo aquilo que o ministério deveria defender. Entretanto, não adianta se tirar o ministro e achar que tudo muda. Aliás, o vice-presidente foi lá para a Amazônia, para a floresta amazônica, e com supostos objetivos de. Deixa eu procurar aqui para dividir com vocês. Supostos objetivos de defender a floresta, de diminuir o desmatamento. E olha só o que aconteceu, segundo uma matéria aqui do Greenpeace. O desmatamento que o general não viu, isso em junho de 2020. Além de inflar os dados do combate ao desmatamento, Mourão gasta em um mês, o equivalente a 80% do orçamento anual de fiscalização do IBAMA e ainda não estanca a destruição. Ora, ele não foi lá para estancar a destruição, ele foi lá para fazer essa política do Bolsonaro, que é uma política de faz de conta, para poder ver se engana. Mas não está enganando. Recentemente, um grupo de investidores muito fortes, né? Cerca de 230 gestores de ativos de mais de 16 trilhões de reais, eles recomendaram aos investidores que evitassem qualquer tipo de investimento em onde houvesse risco ou associação de perdas florestais e falando claramente sobre o Brasil. Então, assim, de repente, além de tudo, a gente está com a economia combalida, em frangalhos, uma quantidade de desemprego muito grande, e ainda isso, pela péssima gestão ambiental deste governo, a gente ainda não recebe os investimentos estrangeiros. Então, gente, nesse vídeo eu tinha a função, o objetivo central de dizer isso. Não adianta tirar Ricardo Salles. Essa destruição ambiental em outros campos, mas especialmente a destruição ambiental, só termina quando terminar o governo Bolsonaro. E outro dia eu estava comentando em um canal do YouTube, comentando com uma pessoa que fazia uma matéria, dizendo que a destruição tem coisas que estão acontecendo neste governo que são irrecuperáveis. E a pessoa disse, não, depois se recupera. Não se recuperam algumas coisas. As mortes, evidentemente, que estão acontecendo, né, em razão da pandemia, não se recuperam, claro. E a floresta amazônica está, segundo os dados de alguns cientistas, está no seu limite. Ela, ultrapassado um limite de destruição em torno de 20%, ela perde a sua capacidade de regeneração e acaba se tornando um bioma do tipo de uma savana. Então, tem que estancar essa destruição ambiental e, para finalizar, estancar essa destruição ambiental não é tirar o Salles, é tirar o Bolsonaro. Tá bom? É isso, minha gente. Até mais.